Você que está aí, ainda não me segue, vai lá no @Sonia_Nogueira via Instagram. Geralmente eu publico algumas coisas, alguns pensamentos também. Vocês acompanham parte da minha trajetória. Essa semana eu tive aí um momento de reflexão bem profunda, né? A gente teve aí uma semana aí de feriados, né, prolongados, que foram adiantados. Isso fez com que todos nós, a gente passasse a pensar mais sobre a vida, sobre o que está acontecendo, sobre todo o contexto que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar sobre internet versus mídias sociais versus vida real. Como que é esse tema para você? Como que você enxerga esse conteúdo, esse tema? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu fiz uma experiência aí na prática. Quinta-feira eu fiz a live, né, via Instagram, a gente conversou sobre alguns assuntos. E aí eu decidi realmente desligar o celular e passar um dia inteiro sem internet, sem celular, né? Sem me conectar a trabalho, enfim, tirar minhas próprias conclusões. Nada mais fiz do que realmente viver da forma, né, que muitos de vocês aí, que devem ter um pouco mais de 30 anos, viviam antigamente, quando não tinha internet, quando não tinha, né, essa coisa do celular, enfim. Então, nós vamos desenvolver hoje um pouco desse assunto e desse tema. Bom, enquanto vocês vão compartilhando, interagindo, colocando de onde você é, da que cidade você é, nós vamos falar sobre esse assunto que realmente mexeu muito comigo, me fez pensar muito. Já faz um tempo que eu percebo que nós andamos, de certa forma, muito condicionados à internet, muito condicionados às mídias sociais e às vezes eu acredito, eu percebo que por mais que a gente tente conciliar todas essas informações que são bombardeadas, né, constantemente com a gente, dentro das mídias sociais, o que vem, né, de informação através da internet, às vezes, por mais que a gente tente administrar isso, eu acho que a gente acaba tendo muitas distrações que impede da gente viver a vida verdadeira, a vida real. Por que eu falo isso? Né? Vocês sabem, vocês que acompanham a minha trajetória, sabem que quando eu trago uma reflexão, justamente para a gente trazer à tona algumas abordagens, alguns assuntos que, se não fossem as vivências reais, provavelmente a gente não abordaria e não teria um parâmetro. E nessa quinta-feira, que vira e mexe eu faço live, né, nas minhas redes sociais. Você que quer acompanhar algumas lives que eu realizo, né, via Instagram, por favor, entre lá no @Sonia_Nogueira. Essas lives que ocorrem uma vez por semana são todas as pessoas que me acompanham e me seguem lá, que escolhem os temas, que a gente interage o dia, às vezes na correria eu não consigo fazer um dia, a gente ajusta no outro dia e a gente aborda sobre vários assuntos, vários temas, principalmente também relacionado à comunicação, em como você pode realmente, de fato, usar a comunicação a seu favor, principalmente agora nesse período que todos nós precisamos nos aperfeiçoar ainda mais para poder desenvolver, enfim, criar possibilidades nos meios digitais. Bom, e aí eu fiz essa live na quinta-feira, né, para não estender muito, fiz essa live na quinta, que foi um compromisso feito, então eu fui cumprir esse compromisso com todas as pessoas ali que acompanham o trabalho que eu venho realizando, as minhas mídias sociais, e aí me veio um sentimento de desligar o celular, né, já era quinta-feira, logo ia ter o feriado, e aí eu falei assim, bom, eu vou desligar e vou viver a vida, né, do jeito que ela tem que ser vivida, né, sem internet, sem nada. Até é curioso que minha filha também queria pegar o celular, eu falei para ela, não, minha filha, a gente vai viver hoje esse dia, né, exatamente esse dia sem o celular e viver o que a gente precisa viver, né, e não contar com o celular, esquece joguinho, esquece isso, esquece aquilo. Ela achou estranho, achou ruim, mas eu falei que a gente ia viver essa experiência. Nesse contexto, né, então eu passei o quê? Quinta-feira à noite eu desliguei, então isso que significa que sexta-feira eu já não estava mais com o celular e me determinei que eu ia conseguir ficar pelo menos esse dia inteiro sem celular. E aí eu fui levar minha filha, meu sobrinho estava em casa, fui levar minha filha e meu sobrinho no parquinho, peguei, fiz a comida, a gente assistiu o filme, a gente viveu o dia e eu fui
percebendo como que era essa dinâmica ali vivendo, né, dessa maneira, sem ter a interferência das mídias sociais, sem ter a interferência das distrações, porque eu percebi que em muitos momentos, ao mesmo tempo que a internet ela é muito boa, nos proporciona momentos assim como esse que nós estamos tendo agora, dos nossos bate-papos nas redes sociais, proporciona a gente alcançar amigos que às vezes estão em outros estados, né, familiares que estão em outros estados, permite essa facilidade de conversar. Às vezes a pessoa está num lugar e eu estou em outro, a gente consegue conversar. Tem momentos que, se a gente não tomar cuidado, a internet, ela se torna, né, as mídias sociais, essa obsessão nossa de achar que ali sempre tem alguma coisa pra gente, ela pode sim se tornar um empecilho para olhar realmente, de fato, a nossa vida do jeito que ela é. Né? A construção na internet, a gente sabe que ela é uma relação que a gente interage, mas na hora que acontece qualquer imprevisto de verdade, na hora que acontece qualquer situação, quem está com a gente de verdade do nosso lado, de fato, são as pessoas de convivência mais próxima. E eu parei para pensar sobre isso e vivi aquele momento com a minha filha, com meu sobrinho, com todos que estavam, de certa forma, ali ao meu redor. E eu fiquei observando e comecei a me recordar da minha infância. Né? Eu já tenho quase 40 anos, para quem não sabe, então eu estou com 37. Então, você que tem mais ou menos essa idade, você vai entender muito bem o que eu estou falando, tá? E aí eu comecei a recordar como que era a minha infância, exatamente. Aí eu lembrei que era meu pai, meus mais 2 irmãos, somos em 3, nós 5, dentro de um apartamento. E eu vivia aquele contexto com eles ali, era o nosso mundo, porque antigamente, quando não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha celular, então era dessa maneira que a gente realmente vivia. E aí eu comecei a pensar como que era a nossa vida, né? O que era que tinha? Tudo bem que a gente não tinha tanta informação igual era hoje, mas como que realmente era essa vida? Como que as famílias viviam? Como que a gente criança vivia? E como era essa relação no dia, né? E aí, observando a minha própria experiência ali nesse dia, eu comecei a perceber que eu estava realmente, de fato, vivendo aquele momento ali com as pessoas próximas ao meu redor. Então, quando a minha filha e meu sobrinho estavam brincando ali no parquinho, eu realmente estava ali. Eu também estava apreciando a natureza, eu estava vendo o sorriso deles, eu estava vendo a alegria deles de estar ali. Quando eu fui fazer a comida, não que eu não faça, mas eu me dedicar, né, dessa mesma forma, olhando a internet, celular, às vezes resolvendo uma coisa de trabalho é uma coisa, mas dessa forma que eu fiz, sem realmente ter nenhum tipo de distração, eu percebi uma diferença muito grande. A qualidade foi muito maior, porque parece que eu conseguia me concentrar melhor, eu não estava dividida com outras coisas, outras situações externas, que muitas das vezes está relacionado realmente à internet, está relacionado, né, a trabalho, enfim, essas coisas. E aí eu comecei a observar como que era, eu falei, nossa, mas na infância, como que era? Aí eu comecei a puxar na minha memória como era a infância, era eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aí a gente passava final de semana todos juntos. E aí quando eu me relacionava com outras pessoas, era de que forma? Quando vinha visita em casa, ou quando ia visitar alguém, ou quando eu ia para a escola na segunda-feira, que ficava aquele período com aquelas crianças, com os colegas de sala, e vivia aquele mundo, né? E depois ia estudar, e depois ia fazer as coisas que precisava. E aí eu fiquei observando que também, gente, eu não sei se vocês estão entendendo essa lógica, tá? Essa estrutura que começou a vir de reflexão. Nós estamos aqui para refletir. Não existe nenhum certo, não existe nenhum errado. O que existe são percepções, que assim como eu estou tirando as minhas próprias percepções, as minhas próprias conclusões, porque eu ainda estou assimilando esse aprendizado, você também, da mesma forma, pode sim
tirar suas próprias conclusões, pode fazer sua própria experiência e ver o que você sente, o que você acha. E mais, se você quiser compartilhar em algum momento aqui com a gente, eu vou adorar, porque a gente só consegue ter parâmetro de algo quando vive essa experiência na prática. E aí sim você vai compreender o que eu estou querendo compartilhar com você que está aí. E aí eu comecei a observar. E aí eu falei, meu Deus, a nossa vida era condicionada. E eu percebo, gente, não sei, vocês que têm um pouco mais de idade do que eu, têm a mesma idade, não sei se vocês já repararam nisso. Antigamente, as pessoas se condicionavam, porque não tinha outra forma, e elas viviam naquele seu próprio mundo. Então, elas se relacionavam com quem estava ao seu redor mais próximo. Às vezes conhecia pessoas de outros estados, outros lugares, às vezes sim. Mas mesmo assim, o contato era diferente, ou era por meio de carta, ou era por meio de um telefone que era discado, ou até pelo orelhão. Então era muito diferente a comunicação mais aberta e abrangente do jeito que nós temos hoje. E aí eu comecei a observar como que era a preocupação, né, dessas famílias, né, num contexto geral, digamos assim, né? Eu, como criança, só tinha preocupação de viver aquele momento ali, com os meus pais, digamos assim. E aí, eu tinha esse contexto de viver com os meus pais e com meus irmãos. Pronto, a minha vida era essa. Era me preocupar em estudar e era me preocupar de viver ali o que eu precisava. Os meus pais, meu pai tinha a convivência do trabalho, então ele ia trabalhar todos os dias e ele tinha aquele relacionamento do trabalho ali todos os dias. Era isso a realidade, voltava para casa e acabou. E minha mãe, ela ficava ali cuidando de mim e dos meus irmãos, tinha convivência com alguns pais que às vezes, né, aparecia. E a nossa vida era desse jeito, levava dessa maneira. Então, na verdade, a gente vivia esse contexto. Então, a gente não meio que sobrecarregava, eu acho, né, o pensamento, e a gente acabava, de certa forma, cuidando da nossa própria vida. Cada um no seu mundo, cada um no seu contexto, e a gente vivia. E quando tinha noticiário, era noticiado apenas o que estava ali na televisão. Ponto. Exatamente isso era a vida, não só minha, mas de todos que lembram desse episódio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e agora a gente com esse contexto todo, né, passando na pandemia. E aí eu lembro que quando eu estava lá em 2009, se eu não me engano, H1N1 que teve, né, já estava começando essa coisa da internet, mas ainda não era esse boom. E eu lembro que quando eu morava no Japão, falou-se sobre o assunto, né, que o H1N1 era tão grave tanto quanto, né, o Covid. Mas a gente continuou fazendo as coisas, mas a informação, ela vinha de uma forma que todo mundo entendia que tinha que cumprir aquele papel e todo mundo continuava vivendo suas vidas. E hoje, eu olho, né, a gente nesse cenário, um monte de coisa acontecendo, várias coisas, informações ao mesmo tempo bombardeando. Quando não basta a TV, a gente vê outras informações externas, né, chegando, não só de amigos, mas de outras situações também. E aí eu fiquei imaginando, falei, gente, como a nossa cabeça fica, né? Muita informação e o principal que eu e você devemos viver, que é a realidade nossa do dia a dia, muitas vezes a gente não vive essa realidade verdadeira, essa realidade real, literalmente, a vida real. Como que é a sua vida real? Porque olhar as redes sociais, a gente ter o mundo na internet, nas redes sociais é uma coisa. Mas e a sua vida real? A sua vida real, ela é limitada a que situação? Ela é limitada a que pessoas? A quantidade de pessoas? Como que é a sua vida real? A vida real é aquela que a gente convive todos os dias, é aquela que a gente realmente está com as pessoas diariamente. Você realmente tem vivido, de fato, essa vida que você tem, que existe, que está aí com você? E se não tivesse internet, se não tivesse esse monte de informação,
Será que você estaria com esse desespero, com essa angústia que você realmente, às vezes, acaba tendo por conta de tanta informação que chega até em você, que muitas vezes, gente, não é nem da nossa alçada, porque são situações que a gente não tem nem o que fazer. Se a gente for parar para pensar, são coisas que chegam até nós que a gente realmente não tem o que fazer. E às vezes a gente deixa de viver a nossa realidade, que muitas vezes, se você olhar a sua realidade agora, olhar, de repente, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, olhar o contexto, está tudo normal, mas às vezes você está tão atribulada por um tanto de informação, que às vezes você acaba pegando todo esse contexto, trazendo para a sua vida, sendo que se nesse momento você se concentrar em você, se concentrar na sua realidade e fazer a sua parte, você realmente já estava contribuindo da melhor maneira possível. Porque eu percebo que toda essa situação que ocorre, que está ocorrendo, né, diante dos nossos olhos, esse monte de informação, esse monte de bombardeio de informação, de certa forma impede da gente viver de fazer realmente o que precisa ser feito no contexto, né, da nossa vida, da nossa amplitude, porque nada mais vai acontecer a gente conseguir agir dentro do nosso contexto. E às vezes você fica preocupado com isso, fica preocupado com aquilo e esquece o principal, de fazer por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. De conviver mais com essas pessoas, de viver mais com essas pessoas, de viver o agora com intensidade. E eu fiquei o dia inteiro nessa quinta-feira vivendo dessa forma, não, sexta, né? Nessa sexta-feira vivendo dessa forma, e só peguei o celular no sábado de manhã porque realmente eu tinha que trabalhar no domingo, fazer plantão e não ia ter jeito. E aí mudou minha escala, o horário, enfim. Mas senão eu ia fazer uma forcinha para tentar estender isso até domingo para poder realmente aprimorar ainda mais essa reflexão, para poder estar realmente compartilhando com você. E isso me chamou muita atenção. Às vezes a gente vê destruição em casamento, a gente vê famílias se afastando, filhos não reconhecendo os pais não reconhecendo os filhos, provavelmente porque tem tanta interferência, tem tantas distrações na internet, que o principal, que é viver com as pessoas do jeito que é a vida que existe ali, acaba esquecendo, deixando. Olha que eu sou uma mãe muito preocupada, eu tenho muita preocupação de estar com a minha filha, mas eu percebi que mesmo eu tentando ficar com ela, tentando administrar tudo isso, eu realmente não estava conseguindo fazer o meu melhor. E isso foi muito chocante para mim eu perceber nesse dia. O quanto é importante, às vezes, a gente se desligar, né, da internet, das mídias digitais, e você realmente viver a sua vida real. Parar para viver. Qual é a sua vida real hoje? Você já parou para pensar? Com quem que você convive de verdade todos os dias? É uma grande reflexão. Precisamos realmente uns dos outros? Lógico que a gente precisa, é maravilhoso a gente ter essa comunicação, ter a internet para poder interagir, para a gente se informar, para fazer as coisas, mas qual o momento que você realmente está separando para você e para as pessoas que estão realmente ao seu redor? Sem se preocupar com mídias sociais, sem se preocupar com o WhatsApp, sem se preocupar com a internet. Porque no final das contas, quem vai ficar com você de verdade são aquelas pessoas mais próximas de você. A questão é mais constante, né? Contato com você. E como você tem vivido? Às vezes você tem seus filhos, você fala, mas eu consigo realmente administrar isso. Eu cuido do meu filho, eu cuido da minha filha, e eu consigo realmente, de fato, conciliar. Eu também pensei que eu sabia fazer isso muito bem, mas nesse dia me doeu o coração, porque eu percebi que eu fico dividida. Eu fico muito dividida. E eu percebi o quão é precioso e valioso separar pelo menos um dia que seja da minha semana para realmente me desligar um pouco, né, de WhatsApp, redes sociais, e viver de fato com as pessoas que estão ao meu redor. Olhar nos olhos de cada uma, viver, ouvir o que tem para falar, sem distração. Isso serve, gente, para as crianças também. Eu tenho uma filha e eu fico
olho, eu acho um absurdo. Só quer ficar em joguinho, só quer ficar vendo isso na internet, vendo no celular as coisas. E aí eu fico pensando, meu Deus, que mundo é esse? Que infância que é essa que a gente está proporcionando para essas crianças? Infância é brincar no parque, é correr, é estar no quintal, sabe? É ter a vida de criança. Imagina você imaginar o seu filho tendo uma vida de criança só no celular, não exercita o corpo, não movimenta, né, os braços, as pernas, não articula, não cria relacionamentos mais profundos. Porque a convivência, o contato de conversar, de interagir com o outro é isso, é criar laços mais profundos. Onde que a gente está se perdendo nisso tudo? E aí eu convido para você. Você vai falar, Sônia, mas é loucura isso, eu não consigo mais ficar sem internet, eu não consigo ficar mais sem celular. Mas eu convido você a pelo menos uma vez, gente, um dia da semana, se for possível, você realmente se desligar totalmente do celular, da internet e viver esse dia com a sua família. Perceba melhor como vai ser sua relação com a sua esposa, com o seu esposo. Perceba melhor como vai ser essa relação com a sua família, com seus filhos, com seus irmãos, com seus tios. Enfim, eu não sei quem são as pessoas ao seu redor, até com os amigos, porque tem gente que já não vive mais com os pais, com os familiares. Mas perceba essa relação e olha como que vai ser essa relação. Mas de verdade, esquece o celular. Eu fiz isso, não foi fácil, porque 99,9% do meu trabalho está tudo ali, né, nas mídias sociais, e eu realmente acabo interagindo muito, tem muitas coisas para resolver, tem a rádio, tem um monte de coisa para fazer, tem a TV agora, tem um monte de coisa. Só que eu tive que me permitir, me dar a oportunidade de viver essa experiência. E eu falo para você, isso porque foi o quê? 24 horas? Nem 24 horas, menos de 12 horas, foi o dia inteiro, uma noite inteira, um dia inteiro e uma noite inteira, enfim. E eu já tive essa percepção. Imagina se eu tivesse conseguido estender até domingo. Quais os resultados, quais sensações será que eu teria tido para poder compartilhar aqui com você? Então eu convido você, pega um dia, faz uma experiência, recorda lá atrás como que era a sua vida antes de todo esse movimento. Você era mais dedicado à sua família? Você era mais dedicado à sua esposa, ao seu esposo? Você conseguia viver melhor com seus filhos? Qual era a sua preocupação da mente? Porque o noticiário continua do mesmo jeito, mas era um impacto dessa forma? Você se sentia tão sobrecarregado do jeito que você provavelmente deve se sentir hoje? Porque muita coisa, gente, a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar o que está mais próximo da gente, a nossa realidade. Às vezes você está atribulado com muitas situações externas e está esquecendo de olhar o seu mundo. Como está o seu mundo? Porque às vezes você está tão atribulado com coisas externas que quando você olha no seu mundo, você vai olhar, graças a Deus, aqui está bem, aqui está isso, aqui a gente está sobrevivendo. E aí é ter compaixão, lógico, com o próximo, fazer as orações, enfim, mas olhar o seu mundo como está. A realidade, a vida real que você vive.